Olá, meus amigos, bom dia, como vocês estão? Vocês estão bem? É o seu canal Informativo News, trazendo mais informações para vocês aqui no mundo da web. Bom, meus amigos, o que eu vou mostrar para vocês hoje é o que eu venho falando para vocês faz tempo. Muitos são contra, né, a referente à anistia, né, a anistia. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, vou falar uma coisa bem clara para vocês. De 2022 para cá, tá? 2022 para cá, a gente estamos vivendo um país aonde querem colocar a, a tal ditadura no Brasil. Situações revoltantes que nós estamos vendo. Eu vou ser sincero com vocês, eu fui no exército aqui, em frente ao exército em Itu, eu passei de carro para ver como que era, que eu nunca tinha visto o manifesto, eu nunca tinha visto. Como muitas pessoas também fizeram a mesma coisa. Pessoas que nunca pegaram uma arma na mão, pessoas que nunca agrediram alguém na vida, tá? Pessoas que andavam com uma Bíblia embaixo do braço, pessoas eh, que têm família, pessoas de família. Aí o que é que vocês vê? O que aconteceu? Aquela quebradeira, aquela quebradeira, né, no dia 8 de janeiro, né? Aquela baderna que foi feita, né, no Senado, né? Mas uma investigação suja, uma investigação sem, sem, com começo, mas sem fim. Porque muitas imagens, vocês não viram, eu não vi, né? Quando teve a CPMI, a CPI, né? Não foi mostrada essas imagens, não foi mostrada. Não foi mostrada o pessoal lá de dentro dando água para aquelas pessoas que estavam quebrando. Antes, antes do pessoal chegar. Aí, no outro dia, os melancias, né, que é o exército sujo, né, os generais, sargentos, né, coronéis, né, os blindados que se ferraram também, muitos se ferraram, né. O que que eles fizeram? Colocaram aquele monte de ônibus, né, e levou as pessoas tudo presas. São imagens que a gente vai guardar na vida da gente pro resto da vida, até o último dia da nossa vida. E o que eu vou mostrar para vocês é uma idosa que ela nunca fez mal para ninguém. Por isso que eu falo para vocês, muitos, né? Quando falam para mim, você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Eu fico quieto. Você sabe por que eu fico quieto? Porque eu falei, a lei de Deus ele não vai escapar. A lei de Deus ele não vai escapar. Esses ministros do Supremo não vai escapar. Só que não está nem chegando a lei de Deus. A lei daqui da terra já está pegando eles. A lei daqui da terra já está pegando eles, tá? Barroso, olha aí, ontem eu coloquei uma matéria que até procurei essa matéria, não achei essa matéria, aonde aonde falou, né, do Barroso, que o Barroso tinha pedido a saída dele do Supremo, né, do STF, né? Eu procurei essa matéria, não achei, que o pastor Carolинei colocou, e depois fui ver, eu ver o que o Gustavo Gayer colocou, realmente é verdade. Mas o Alexandre de Moraes, ele não teve piedade das pessoas, pessoas que não mereciam estar lá presas, pessoas que não mereciam estar lá sofrendo, pessoas que perderam sua vida, pessoas doentes que precisavam de ajuda.
Ele não teve misericórdia das pessoas. Por isso que eu falo, gente, não podemos ter misericórdia do que vier acontecer com eles também. Eu vou mostrar para vocês imagens que vocês vão ficar chocados. Imagens tristes de um judiciário que tentou, né? Está tentando, mas não vai conseguir. O Brasil não vai ser uma ditadura, não vai ser um país de ditadura, tá? Eu vou mostrar para vocês, é revoltante, meus amigos. É revoltante. Muitos acham que a anistia é somente para os políticos, né? Para o ex-presidente, né? Para esses políticos que fizeram a corrupção, mas não é somente para os políticos. É para essas pessoas inocentes que estão lá sofrendo o que vocês vão ver aqui agora. Aí, do outro lado, pessoas acham, eu não tenho dó de presidiário, eu não tenho dó, eu não tenho dó. Colocarem uma senhora com uma pessoa perigosa, olha o que ela fez com essa senhora, olha o que ela fez com essa senhora. O presídio tem que ser também, tem que também sofrer processos. Essas pessoas, quando saírem, o Estado, o país tem que indenizar cada uma dessas pessoas que sofreram isso. Cada pessoa. Por isso que eu falo, a Ordem dos Advogados do Brasil deveria ter entrado antes, não agora, no final, querer se manifestar. Olha que situação, gente, que nós estamos vendo. É uma vergonha para o nosso país. É uma vergonha para o nosso país ver essas imagens circulando nas redes, nos jornais, nacional, internacional. É revoltante a gente olhar e ver um juiz, um ministro, ultrapassando os limites da Constituição, rasgando aquele livro da Constituição. É um absurdo que nós estamos vendo. E pior de tudo, que a lei, a polícia apoiando. É triste, gente. Eu sei que a Polícia Federal tem que cumprir ordens, mas dentro tem um chefe que ele vai olhar, falar, meu, desculpa, mas isso aí é um abuso da autoridade. Isso daí não está na lei. Mas não, tudo para proteger o quê? Um ex-presidiário, que esse sim merecia estar com uma tornozeleira, esse sim merecia estar passando o que essas pessoas estão passando. Mas não, mas não. É triste, gente, a gente ver tudo isso e ter que ficar calado. É triste a gente ver essas imagens. Uma senhora acompanha a matéria. Depois vocês vão tirar suas conclusões. Acompanha, eu fiz uma edição onde puxa a imagem para vocês verem de perto, tá bom? Acompanha essa matéria. Jusilene Alves do Nascimento tem 62 anos. Condenada a 14 anos de prisão pelo envolvimento nos atos de 8 de janeiro, ela cumpre pena na penitenciária feminina de Florianópolis, em Santa Catarina, desde 2024. Na última noite do último dia 4 de agosto, a idosa foi brutalmente espancada por outra detenta, uma criminosa, quando se preparava para dormir. O relato do advogado Luiz Felipe Cunha, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, é de arrepiar. Apanhou, foi surrada na cadeia, porque as pessoas que já estão com as penas, cumprindo as penas, né, apenadas, elas já são colocadas com presos comuns, ou seja,
com traficantes, com latrocidas, com homicidas, com, às vezes, pessoas de facções, às vezes não, faccionados, e quando descobriram, na segunda-feira, que ela era uma patriota, surraram ela covardemente. Marina Helena, essa notícia ela tem várias e várias camadas. Primeiro que a imagem é forte, a gente viu ali o tamanho do hematoma numa senhora de 62 anos. Tá aí na tela para vocês, olha o tamanho do hematoma no rosto de uma senhora de 62 anos que não cometeu crimes, que é o que mais choca. Ela não está presa porque ela matou, porque ela roubou, porque ela estuprou, fez qualquer coisa. Não, ela está presa porque tinha ideias que incomodam o sistema. Esse é o motivo da prisão, se a gente for colocar aqui no bom português. Mas isso choca porque quando os criminosos souberam quem ela era, é que agrediu. Me fez lembrar aqueles vídeos que sempre circulam em rede social de criminosos falando da diferença do governo petista e do governo da gestão anterior federal que era tocado pelo Jair Bolsonaro. Juscelene Costa foi espancada e imagina como que é a vida dessa senhora que está sofrendo com depressão, crises fortes de ansiedade, ao dividir uma cela com a sua torturadora. Essa que é a realidade. E a Juscelene está sob tutela do Estado. Então, é algo gravíssimo. Se alguém tinha alguma dúvida de que Moraes é um violador de direitos humanos, eu acho que ao ver essa foto, ninguém mais pode ter. O que a gente está trazendo aqui é tortura que foi acometida contra pessoas inocentes. Como é que pode uma senhora como essa dividir cela com homicidas, traficantes? Por quê? Porque a pena dela equivale a desses crimes, o que é um verdadeiro absurdo aqui no nosso país, e a gente tem dito isso dia após dia. Não é dos brasileiros o sangue do Clezão, não é dos brasileiros a tortura a que Moraes está submetendo o Daniel Silveira, ou a solitária a que foi submetido Felipe Martins. Né? Todos esses casos de tortura não estão, esse sangue não está nas nossas mãos, infelizmente, mas está nas mãos de Moraes. O advogado procurou, né, os advogados da dona Juscelene procuraram a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Americana. Olha que ponto que a gente chega. Né, tem que ir lá para fora, porque a solução interna tarda demais, né, para denunciar esse abuso. Então, nesse momento, mais uma prova da violação de direitos humanos de Alexandre de Moraes. Eu fico só me perguntando isso, quanto tempo vai demorar para o Brasil finalmente anistiar essas pessoas? Vamos torcer para a semana que vem esse acordo aí que dê frutos, né? Que primeiro saia ao fim do foro mesmo e que isso permita se votar a anistia, porque isso é fundamental. Vocês viram as imagens, né? É triste vocês verem isso, né? Como pode colocar uma senhora junto com uma outra, né, presidiária, perigosa, colocar uma senhora na mesma cela junto com ela. Vocês viram o que essa mulher fez? É revoltante, por isso que eu falo para vocês. É revoltante, mas vocês há de concordar comigo. Ela não merecia estar passando por isso, não. Ela não merecia estar passando por isso, não. E a condenação que ela teve, a condenação que ela sofreu. Não roubou, não matou. Em 2014, né, 2013, teve a mesma coisa que teve no dia 8, só que com lados diferentes, né? Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Nenhum deles foram presos, nenhum deles passaram por isso, ninguém passou por isso. Mas, né, hoje nós estamos vivendo essa situação. Aí agora vocês vão ver, né, a outra matéria que eu vou estar colocando para vocês a respeito, né, que o Trump coloca. Tem muitas pessoas que falaram, né, o Trump não pode se interferir
num país, a maior máquina é os Estados Unidos. A lei Magnific, né? Magnific, né? Que nem a turma tá falando, né? Todos os repórteres estão falando errado, né? Mas vocês sabem falar certinho, né? Mas vocês vê o que está acontecendo, né? Para o Barroso pedir a saída dele do STF, né? Apartamento dele de 20 milhões, bilhões, né? Sei lá quanto custa aquele apartamento dele, a mansão dele nos Estados Unidos, né? Tá tudo trancado, né? Então, é uma coisa que eu falo para vocês, vai funcionar. Vai funcionar. E quarta-feira foi chamado, né? O Eduardo Bolsonaro, né? E o outro político lá, que ele também foi chamado também, né? Para uma reunião, né? Figueiredo, né? Com o Trump, né? Então, vocês já sabem o que pode acontecer, né? E já está preparada também, né? A Lei Magnífica também para a esposa do ministro Alexandre de Moraes também. Então, para vocês verem a situação que tudo isso causou. Tudo isso poderia ser, tudo isso daí poderia ser tudo evitado. Tudo isso poderia ser evitado. Mas preferiram ir para o lado, né? Pelo lado, eu posso, eu mando, eu faço, né? Olha o que que deu, tá? Então, se preparem que vai vir mais leis aí e preparem semana que vem muitas e muitas novidades, vocês vão ver ainda, tá? Muitas e muitas novidades vocês vão ver. Então, fique com essa matéria do Gustavo Gayer para vocês verem aí que o Trump pediu. Vamos lá, então. Alguns dias atrás, Lula disse em um comício na frente de uma claque que se o Donald Trump estiver trucando, ele vai gritar 6. O que o Lula não sabia é que o Donald Trump acaba de gritar 12 com 4 zaps na mão. Eu não costumo fazer vídeos longos. Talvez esse vai ser um pouco mais longo que o normal, mas eu te peço para que você assista até o final. Você não vai se arrepender. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. Veio uma bomba para destruir todo o sistema. Mas antes, eu preciso contextualizar o porquê que o Trump acabou de fazer é uma bomba para o sistema brasileiro. Vamos ver isso aqui, ó. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, preso do PCC grampeado. Ao longo da história, ficou inquestionável a aproximação do PT, da esquerda e de facções criminosas do narcotráfico. O PCC sendo uma das principais dela. O PT, o PCC e a morte de Daniel. Segundo Marcos Valério, a aproximação do partido com a organização criminosa começou nos anos 2000. Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Aí vai, Moraes determina censura a reportagem sobre o suposto elogio de Marcola a Lula. Marcola, o chefe do PCC. E por que eu estou mostrando tudo isso? Por exemplo, visita da dama do tráfico no governo, do Comando Vermelho, o PT indo em áreas completamente dominadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho, sem polícia nenhuma, Flávio Dino também entrando em área do Comando Vermelho, visita do Lula à favela do Moinho, articulado com ONG ligada ao PCC. Por que de repente se tornou importante a aproximação do PCC, do PT e do sistema? O PCC hoje não é apenas aquele grupo de pessoas com fuzil na mão em áreas dominadas pelo narcotráfico. O PCC hoje tem advogado, tem procurador, tem deputado federal, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, ministros e até mesmo figuras da mais alta cúpula do judiciário brasileiro. O PCC hoje domina o estado do Brasil. Qual é a relevância disso? Vamos lá. Agora eu trago para vocês isso aqui, ó. O Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.
os Estados Unidos veio aqui para avisar o governo brasileiro que eles estariam, a partir daquele momento, considerando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Eles passam a ser considerados como grupos terroristas. Qual é a relevância disso? Isso foi uma notícia, você deve ter visto, saiu em toda a imprensa, e aí o governo saiu em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Lula mandou emissários falar com o governo americano, implorando para que eles não passassem a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Não é só porque eles são amigos do PCC e do Comando Vermelho. A partir do momento em que o governo americano começa a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas, o Donald Trump tem às suas mãos uma artilharia muito mais pesada contra o estamento brasileiro, falando até mesmo do Pentágono. Então, vou pegar isso aqui para você. O governo de Israel acusa a PCC de usar banco digital e criptomoedas para financiar terrorismo. Depois disso, saiu um relatório do Mossad, do Israel, mostrando como que o PCC hoje usa fintechs para lavar dinheiro e financiar Hezbollah, Hamas, Houthis, Israel Islâmica, Jihad Islâmica, que são os principais 4 grupos terroristas do mundo hoje. Agora, sai uma notícia que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui acabou de sair no The New York Times. Eu vou ler traduzindo para vocês, tá? O presidente Trump assinou uma diretiva secreta no Pentágono para começar a usar a força militar contra certos cartéis de grupo da América Latina, que a sua administração considerou como organizações terroristas de acordo com pessoas próximas ao assunto. A decisão de trazer o exército, o militar americano, para dentro da luta é o passo mais agressivo até agora numa campanha escalada dessa administração contra os cartéis. É um sinal de que o Donald Trump continua com muita vontade de usar as forças militares para executar o que primariamente pode ser considerado como o enforçamento da lei, né? Responsabilidade para curvar o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais. A ordem provê a base oficial para ações militares diretas no mar e em território estrangeiro contra cartéis. Oficiais militares dos Estados Unidos, do exército americano, né, das Forças Armadas, começaram a desenhar opções para como o exército, como o militar, as Forças Armadas poderão ir atrás dos grupos. Pessoas familiares com as conversas disseram, falando na condição de anonimato, falando na condição de anonimato, cadê o trem? Para discutir essas deliberações sensíveis. Vou te explicar agora. A partir do momento que o governo americano reconhece de forma oficial o PCC e o Comando Vermelho como um grupo terrorista, ele pode agora tomar ações militares direcionadas contra esses grupos terroristas, tanto no mar quanto em território estrangeiro. Ele está avisando o Brasil, a partir de agora, nossas ações militares terão a possibilidade de executar operações dentro do território contra esse grupo terrorista, que é o PCC e o Comando Vermelho, que se tornou um câncer no mundo. Nós tivemos recentemente o presidente da Argentina dizendo que o PCC já está invadindo a Argentina, o PCC já está na Europa e o PCC já tem ramificações dentro dos Estados Unidos. O Comando Vermelho, o PCC, esses grupos amigos do governo que financiam políticos da esquerda, agora se tornaram alvos do exército americano. Só para você entender a gravidade disso, sabe esses ataques cirúrgicos que acontecem em países do Oriente Médio que financiam e protegem grupos terroristas, como no Líbano, no Irã recentemente, com aquelas bombas, na Síria, esses lugares que apoiam, protegem, escondem grupos terroristas, esses governos, eles agora terão que aguentar, eles aguentam os Estados Unidos fazendo invasão e ataques diretos, mísseis teleguiados
em quartéis generais e em áreas que são de controle desses grupos terroristas. Preste atenção, né, no que isso significa, só para você entender por que esse vídeo é mais longo. Essa ordem que o Donald Trump assinou, que agora ele reconhece os grupos, as facções criminosas da América Latina, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, dá a ele agora a prerrogativa de mandar ações militares, mísseis teleguiados de precisão cirúrgica, contra agentes do PCC e do Comando Vermelho. Olha, presta atenção nisso. Ele vai agora em cima justamente da base da esquerda, que nós todos sabemos, a esquerda é financiada pelo narcotráfico, né? O Marcola faz declaração de apoio ao Lula, o PCC diz que tem diálogo com Lula, e tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Eu não preciso de falar mais. Como que vai fazer? Gente, o PCC tem gente, tem advogado, tem juízes, tem promotores, procuradores, tem deputados federais, tem senadores. O PCC domina o Brasil e agora o PCC arrumou uma briga gigantesca. Donald Trump acabou de gritar 12 e apresentar 4 zaps na mesa. Não tem como. Eu sinceramente, esta notícia hoje é a notícia aqui que está aterrorizando a esquerda brasileira. Eles vão perder o seu principal base de sustentação, que é o narcotráfico, que são as facções criminosas. O que esse pessoal vai fazer agora? Agora nós vamos ter que virar um país igual a Líbia, onde os grupos terroristas se infiltram, se escondem e vai aos Estados Unidos e mandam drones ou ataques diretos a esses grupos terroristas, porque esse país é conhecido como um país acolhedor de grupo terrorista. O Brasil, o governo brasileiro, passa a ser considerado um governo acolhedor de grupos terroristas. Olha a gravidade disso, gente. Cara, esse povo foi arrumar briga com alguém que vocês não estão entendendo, que não arruma briga com Donald Trump. E te digo mais, quem vai ficar morrendo de medo agora, e muito provavelmente o tráfico vai diminuir, esse pessoal vai debandar, a esquerda vai enfraquecer antes mesmo da primeira ação ser executada. Esta é a bomba de hoje.
Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.